Jejum na prática, terceiro dia. Bom, estamos aí, no terceiro dia. Hoje é quarta-feira e tem bons feedbacks aqui do dia 2. O dia 2 foi um dia bem difícil. Eu, inclusive, no vídeo anterior, no vídeo de ontem, tinha dito que o segundo dia, normalmente para quem já é acostumado, é um dia tranquilo, e realmente é. Mas o dia 2 ele é só tranquilo para quem se prepara para entrar no dia 2 de forma correta. Existe aí o período de desintoxicação do corpo, que costuma ocorrer mais fortemente nos 3 primeiros dias. Então, no primeiro dia, no segundo e no terceiro, ainda você vai sofrer alguns sintomas da desintoxicação. Seu corpo está limpando, o seu corpo está acostumando ainda a provar de muitas, a acostumar a buscar energia de muitos outros lugares, que o seu corpo tem estoque de energia. E ontem foi um dia muito complicado, não só para mim, mas também para outros irmãos. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde nós estamos sempre ali se comunicando, um incentivando o outro, dando encorajamento. E os irmãos ali falaram: gente do céu, tá difícil, ontem foi tranquilo, mas hoje tá difícil, hoje tá complicado. E eu também passei um pouco de mal ontem. Eu fiquei a manhã inteira trabalhando sentado. E depois, quando foi pós o almoço, eu levantei porque eu tinha que fazer algumas coisas. E assim, me veio um mal-estar muito grande, um mal-estar muito forte, bem mal mesmo. E assim, tava insuportável, eu não conseguia ficar em pé fazendo as coisas, eu tive que sentar e ficar parado um bom tempo, sabe? E depois eu levantei novamente, mal demais. Eu falei: meu Deus do céu, eu vou morrer, sabe? E eu tava sofrendo mesmo. E aquilo começou a me preocupar, aquilo ali começou a me deixar bem triste, porque eu falei assim, meu Deus, as pessoas estão vendo que eu tô passando mal, sabe? As pessoas estão vendo que eu tô mal. Só que eu não quero estar mal, eu não posso estar mal. E aí na hora ali ainda eu falei comigo mesmo, falei assim: isso é culpa minha, por conta da desintoxicação. Inclusive, eu brinquei com o Jaime ao longo da última semana. Ele virou pra mim e falou assim: mas você vai comer carne? E aí eu virei pra ele e falei assim: não, porque quem já jejuma, isso. Mas eu fui brincando, tá? Eu sabia que eu estava sendo imprudente. Eu falei: não, quem jejuma já assim, não tem problema não. No sábado eu fiz um churrasco. Então, ontem mesmo eu virei e falei: meu Deus, isso tudo é inconsequência minha mesmo. Então, tudo tranquilo, mas na hora eu comecei a refletir. Eu refleti isso ao longo da tarde inteira, e depois, quando eu vim embora para minha casa, e eu fui para um período de oração, eu falei: meu Deus, eu não posso permitir isso. Não que você não vai ter algumas dificuldades, isso vai ser totalmente normal, mas eu não posso deixar com que isso aconteça. Por quê? Porque o objetivo do jejum, assim como o Senhor, ele fala, é buscar a Ele. O jejum ele não é um sacrifício que você faz para dizer: eu vou me sacrificar aqui para mim poder pedir o Senhor para me dar algo. Não. Por mais que o jejum seja um sacrifício na carne, mas o jejum ele não é um sacrifício, onde você está fazendo para que eu preciso de pagar o seu. Não tem nada a ver com isso. O jejum ele é uma prática onde você irá fazer para buscar ao Senhor, como eu já falei nos outros vídeos.
Você vai deixar de se alimentar daquilo que é físico, daquilo que você tem costume, para que você vá buscar os alimentos espirituais. E Jesus ele diz algo lá em Mateus 6, eu vou ler aqui só para a gente ficar bem fácil de entendimento. Mateus 6, o versículo 16, diz assim, Jesus falando sobre o jejum. Quando jejuarem, não faça como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo que eles não receberão outra recompensa além dessa. Jesus aqui, ele está dizendo, né, eu vou ler só o 17 para ficar bacana, mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Jesus aqui, ele está dizendo daquilo que os fariseus, né, dos líderes religiosos da época, eles faziam. Eles completamente gostavam de mostrar que eles se jejuavam. Só que eles mostravam o jejum de uma forma ruim, sabe? De uma forma que a pessoa estava sofrendo, né? De uma forma que eles estavam, né, pagando um preço gigantesco por serem religiosos. Só que o Senhor Jesus, ele molda isso. Ele fala, olha gente, isso não é o jejum. Não é isso que precisa de acontecer. Sabe, o jejum, ele não é para vocês sofrerem, para vocês pagarem o preço, para vocês morrerem de fome, para vocês sofrerem como eu sofri ontem, um pouco da desintoxicação. Não é isso, sabe? Não é isso. E não pode ser isso. Jesus ele deixa claro, olha, quando vocês forem jejuar, lavem o rosto, pinte o cabelo, fica bonitinho, sabe? Por quê? Porque jejuar não precisa de ser sofrido. O jejum, ele não precisa de ser doloroso, porque ele não é. Não é. Sabe, e eu refletia muito isso e eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque uma das coisas que acontecem, tanto para nós, né, que vamos para essa prática, quando a gente sofre um pouco dos efeitos colaterais da desintoxicação, a gente sempre fala, meu Deus, jejum é ruim demais. E aí, além da gente falar que jejum é ruim demais, a gente passa para outras pessoas que aquilo é algo totalmente difícil. De que aquele patamar religioso meu Deus do céu. Calma, irmãos, estou acordando ainda. Não tem como alcançar, não vou conseguir falar a palavra. Não tem como alcançar aquele patamar religioso. Porque a pessoa olha e fala assim, meu Deus, eu não consigo ser santo daquele jeito. Sabe, mas não tem nada a ver com isso. O jejum é uma prática prazerosa e ela pode, depende, né, da forma que você entra no jejum, ela será prazerosa e ela é prazerosa, sabe? Ontem, na hora que eu estava ali sofrendo, eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso me permitir, porque das outras vezes, né, que eu jejuei de uma forma prolongada, eu não sofri tanto, sabe? Mas depois desses períodos, né, que eu tinha feito jejum, eu fiquei um bom tempo sem jejuar de forma prolongada, né? Eu jejuava, tinha o hábito, mas períodos menores. E a minha alimentação mudou muito, né? Eu realmente tive um tempo aí onde a minha alimentação ela foi totalmente, eu fico brincando, ela foi desviada. Eu só comendo coisas que realmente são coisas que intoxicam mesmo, com açúcar, né, carne gordurosa, enfim. E só que, né, aí a gente entra no jejum e vai lá e vê que realmente isso é algo que a gente está fazendo de errado, que né, comer de forma, muitas das vezes, deliberada, antes, né, de você ir para uma prática que requer alguns cuidados. E hoje eu queria muito trazer essa reflexão, né, de que o jejum ele não precisa ser algo doloroso.
ele não precisa ser algo que você vai sofrer, sabe? Porque, irmãos, é prazeroso, sabe? Você se retirar por um tempo daquilo que é físico, para poder viver aquilo que é espiritual, sabe? Não que você não viva isso quando você está comendo, mas quando você, sabe, faz isso de forma totalmente exclusiva por um período de tempo. Isso é maravilhoso. Há prazer nisso. É o que Jesus diz no versículo 18. Quando vocês, por uma intenção verdadeira no coração, jejuarem, vocês receberão a recompensa. E a recompensa é justamente perceber deleites espirituais que antes, dando valor a outras coisas, nós não conseguimos perceber. E esse é o lugar que o jejum nos dá. Então, a gente está indo para o terceiro dia, né? E o terceiro dia, eu tenho certeza que vai ser um dia melhor, né, do que ontem, mas ainda assim, né, como eu disse, a desintoxicação ela demora 3 dias. Hoje ainda pode ser que tenha alguns sintomas. Um outro sintoma que eu costumo ter também, e esse sintoma é um sintoma bem aleatório, que meu pai, como jejuador, eu sempre perguntei ele também o porquê, mas ele disse que isso aconteceu com ele, mas eu nunca vi ninguém relatando isso, mas é uma coisa que acontece comigo. Dores nas juntas. Eu sinto muita dor nos joelhos e no quadril nos primeiros dias, né, na desintoxicação. Faz parte da desintoxicação. Né? Então, esses 3 primeiros dias acontece isso, mas depois, né, já passa a ser melhor. E aí, como eu disse, para que a gente entre no jejum prolongado, é totalmente importante, muito importante, que a gente tome alguns cuidados antes, né? Que você mude a sua alimentação, que você se desintoxique antes, justamente para que você não sofra durante o jejum. Assim como eu sofri ontem, e amanhã eu trarei aqui o relato de como foi hoje. Mas ontem foi um dia, por mais que teve um sofrimento com a desintoxicação, foi um dia maravilhoso, né? Porque o Senhor ele ministrou algo muito forte no meu coração, né? Num tempo que eu me retirei em oração. Um dia eu posso, né, talvez depois dessa série, vir gravar, né, sobre aquilo que Deus, que eu consegui perceber, né, que Deus estava me falando, porque eu sempre costumo dizer que Deus está em todo tempo falando, mas eu, por estar cheio, entorpecido de muitas coisas, eu não estou percebendo, mas eu posso vir aqui depois falar de algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração. Então, que Deus abençoe vocês e cada dia mais que nós possamos ser encorajados a buscar ao Senhor, né, com a prática do jejum. Deus abençoe.